Olá! Nesta semana, o Legislativo aprovou o projeto que obriga o município a realizar anualmente exercícios de fechamento das comportas do sistema de proteção contra cheias. A medida visa qualificar os servidores e verificar possíveis falhas. O autor da proposta é o vereador Cláudio Janta, do Solidariedade. Nós tentamos já algumas vezes aprovar esse projeto na casa e agora nós conseguimos, que é anualmente ter exercício de fechamento e abertura das comportas. Nós vimos a dificuldade para fechar e depois nós vimos a dificuldade de abrir. Tivemos que retirar uma comporta, com força. Então, anualmente o governo terá que fazer a revisão das comportas, um exercício que as empresas fazem, exercício de primeiros socorros, as brigadas de incêndio. Nós teremos esse exercício no município de Porto Alegre com as nossas comportas. Porto Alegre terá a política municipal de enfrentamento à violência de gênero e raça. É o que prevê matéria aprovada pela Câmara nesta semana. A proposta visa garantir direitos e buscar barrar a discriminação no exercício de funções públicas. O texto é assinado pelas vereadoras Cláudia Araújo, do PSD, Karen Santos, do PSOL e Biga Pereira, do PCdoB. Nós mulheres chegamos na política. Ao chegarmos na política, mostramos a nossa sensibilidade para com aquilo que é importante na vida das pessoas, seja na saúde, na educação, no lugar, na comunidade, no território onde tu vive, que tu quer políticas públicas. Nós temos demonstrado isso, nossa capacidade de articular para que as coisas aconteçam. Então, é muito bom tu enfrentar com esta perspectiva. Transplantados terão mesmos direitos assegurados a pessoas com deficiência. É o que estabelece matéria também aprovada pelo Legislativo. A vereadora comandante Nádia, do PL, é autora da proposta. Não quer dizer que o transplantado seja uma pessoa com deficiência ou que uma pessoa com deficiência seja uma pessoa transplantada, mas diz respeito aos direitos que essa pessoa tem, ao direito de sair antes do horário do trabalho, fazer uma carga horária um pouco mais diminuta, ter direitos de faltar ao trabalho sem ser descontado, porque sabemos que o transplantado, para o resto da vida, precisa ficar sobre orientação, sobre a fiscalização médica, que são remédios, medicamentos, são testes, são exames que precisam ser feitos mensalmente. A semana também foi marcada pela aprovação da Lei Orçamentária Anual, com receitas e despesas fixadas na casa dos 12 bilhões de reais para 2025. O relator do projeto na Comissão de Finanças avalia que o Executivo poderia destinar mais recursos para obras de contenção de enchentes. É muito abaixo no sentido de que o sistema projetado nos anos 60, lá por aqueles alemães que doaram o projeto e depois deram o projeto para o pessoal lá do regime militar, enfim, executar, aquele projeto não foi executado ao cabo. Tem 2 ou 3 diques que sequer foram construídos. Então, para a gente proteger Porto Alegre, a gente começa falando de 4 bilhões de reais. Agora, o orçamento, o prefeito, o executivo, mandou para essa casa um orçamento que aumenta em mais de 100 milhões a mitigação das consequências e prevenção de, por exemplo, hidrojateamento, boca de lobo, desobstrução de boca de lobo, dragagem pluvial. Então, o orçamento ele foi aumentado em 100 milhões, mas ainda assim é preciso que a população saiba a verdade, a cidade não vai ficar protegida. Então é uma situação bem grave, porque nós vimos do que foi a tragédia das enchentes em Porto Alegre. E aí alguém vem colocar um plano diretor, um orçamento, eu falo muito de plano diretor porque está vinculado, mas um orçamento que fica aquém das necessidades até para enfrentar as intempéries. Não tem como votar a favor. Nós votamos contra com convicção. O prefeito sabe os estudos que tem, sabe como tem que ser feito, quando tem que ser feito, de que forma tem que ser feito. E por isso ele é o prefeito da cidade, Então a gente tem que respeitar os poderes. Foi aprovado pela CEFOR, foi analisada emenda a emenda e que nós aprovamos. Teve uma que nós deveríamos ter rejeitado porque ela é de exclusividade do prefeito e foi aprovada, provavelmente será vetada e as demais foram aprovadas e com certeza trarão benefícios para a nossa cidade.
O presidente do Legislativo, o vereador Mauro Pinheiro, do Progressistas, participou nesta semana da cerimônia de inauguração do monumento em homenagem aos voluntários anônimos que atuaram nos resgates na enchente de maio. A escultura em aço no Parque Pontal, um dos pontos de apoio na época, foi idealizada pelo Instituto de Estudos Empresariais, que completou 40 anos. A obra tem 27 metros de comprimento, 2 metros de altura e 30 perfis, representando homens e mulheres de mãos dadas. O monumento do artista goiano Cirão Franco valoriza a união de esforços, a coragem e o altruísmo. Para nós é uma honra poder entregar algo belo, de algo tão trágico, mas que, sobretudo, valoriza a força do indivíduo, a força das pessoas que ajudaram como puderam, que a gente valoriza isso como instituto, né? Poder o indivíduo ser protagonista, cada um da sua história. O primeiro desenho era ele saindo de dentro da água, mas tinha problemas técnicos, não tinha como fazer, né? Então, essa ideia das mãos dadas, que quando você dá a mão, você se transfere no outro e cria uma força maior, né? Então, a ideia é essa. A própria sociedade fazendo essa mobilização para agradecer os voluntários dessa sociedade que se mobilizou para resgatar, salvar vidas, atender as pessoas naquele momento de fragilidade e que, além daquilo que impactaram diretamente pelos resgates na vida das pessoas, geraram, tenho certeza, um impacto que não é capaz de ser medido, que é na autoestima, assim, nos melhores sentimentos dos seres humanos, de confiança, de esperança em relação ao futuro. Houve aqueles que fizeram doações de longe, aqueles que ajudaram com o sanduíche para quem estava trabalhando e aqueles que arriscaram a vida se jogando na água com praticamente qualquer coisa que boiasse para tentar resgatar um semelhante. Então, em nome do prefeito, meu nome, em nome da prefeitura, da cidade de Porto Alegre, um registro e um agradecimento a cada uma das pessoas que fez a diferença no momento mais difícil da nossa capital. Um ano difícil para todos nós, os porto-alegrenses e gaúchos que passamos com essa enchente, mas que sirva aqui como exemplo da solidariedade do povo gaúcho, do povo porto-alegrense, que trabalhou unidos sem saber de quem estava ajudando, mas ajudando de uma forma voluntária. Então é importante que a cidade reconheça o trabalho importante que todos esses voluntários tiveram no período mais difícil da cidade de Porto Alegre, do estado do Rio Grande do Sul, que foi a enchente de 24, que nós nunca mais esqueçamos, que a gente possa trabalhar na reconstrução de Porto Alegre para que a gente possa estar precavidos para um futuro que isso não se repita. Mais detalhes você acompanha nos nossos telejornais e outras informações no site da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Confira também o YouTube da TV Câmara.